2022 a gente poder fazer a campanha aqui dos ar-condicionados. E aí, ó, todo mundo vai vir na beca. Eu não vejo a hora de vir assim, de blazer, de terno. Eu tenho uns 2 anos que eu não uso gravata. Doido para usar gravata de novo. Né, Geraldo? Sabe daqui? Já está vendo o ar-condicionado, né? Que bom. Vamos lá para a palavra do nosso Deus. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Abre aí, meu jovem. Como é seu nome? Ah, é você que eu gosto. Não apertar essa mente não, viu? Fique em paz. Atos, capítulo 2. Se vocês tivessem a sua Bíblia, você pode olhar aqui, o Austin vai projetar ali para a gente poder ver. Nós vamos ler do verso 37 em diante. Atos 2 diz assim: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a todos quantos o nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras, testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo cada um havia mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à sua igreja aqueles que haviam de se salvar. Amém e amém. Há 3 semanas que nós estamos estudando esse texto que fala exatamente desse início da igreja apostólica, o início. Nós começamos lá no capítulo 1, que é o retrato de uma fase que é muito especial para perceber todo o início e formação da igreja. Porque o capítulo 1 é o retrato que reflete o que se desenvolve e se realiza depois da Páscoa até Pentecostes. Esses 50 dias, eles são muito especiais. São 50 dias, irmãos, que traz a mim e a você, traz para a igreja ensinamentos preciosos, se nós queremos perceber a promessa, queremos entender o que é a visão apostólica, e se queremos, de fato, dar continuidade àquilo que o Senhor tem como missão para o seu povo.
Nós aprendemos nesses dias como essa igreja que sofreu com o impacto da morte, e eu disse isso, e foi uma frase que eu queria provocar a sua reflexão, porque o impacto da morte de Jesus para a sua equipe de 12 foi tão forte, ou até mais forte, do que a sua ressurreição. Após ele ressurreto, Jesus precisa ficar 40 dias, presta atenção nisso, no intuito de restaurar, de trazer de volta a sua equipe, de realinhá-los ao propósito, porque alguns estavam desanimados, outros estavam confusos, até mesmo desistidos. Esses 40 dias em que Cristo regressa à terra, ele precisa, e eu acho isso muito lindo você perceber, que quando ele ressuscita, a primeira ação dele é ir a caminho, ou no caminho de Emaús, diz assim: vocês precisam voltar. E ele vai conversar com aqueles 2 discípulos que estão ali abatidos, eles estão tristes. E eles precisam regressar. Depois ele vai para a reunião dos seus 12, que estão trancados em um quarto. E a equipe já não está mais unida, a equipe já não está mais ali coesa, eles já não estão mais alinhados. Fato que 8 dias depois da sua primeira aparição, ele retorna novamente para aquela equipe, e lá já estavam mais alguns que no primeiro momento não se fazia presente. O fato de ter Tomé como o marco, a figura, olha aqui para mim, ó, a figura da incredulidade, aquilo não está simplesmente no coração de Tomé, é um reflexo de como se está a equipe. João capítulo 20, ou no capítulo 21, a gente vai ver Pedro dizer assim: olha, eu vou voltar a pescar. E 7 estão ali reunidos novamente, e passam a noite toda pescando, ao ponto de Jesus ir lá e dizer: você me ama, cara? Você me ama mesmo? Volta, venha cuidar dos meus, venha. Então esse retrato, esse momento desses 40 dias que antecede, ou esses 50 dias que antecede o Pentecostes, é um tempo em que eles estão sendo restaurados. A mentalidade apostólica que havia sido implantada por Jesus neles, é preciso que eles voltassem a pensar apostolicamente. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Porque enquanto a igreja, ou melhor, se a igreja perde o seu pensar, a sua mentalidade apostólica, ela se distancia do seu propósito, ela foge da sua missão, ela não cumpre o seu papel. E esses discípulos, a igreja, que passa por o que eu chamo de 3 fases. Primeira, aquela fase da instrução, que é a fase onde Jesus vai quebrar os paradigmas, romper toda a religiosidade. Olha, vocês aprenderam assim, mas eu vos digo que será assim. Vocês aprenderam assim, mas o reino de Deus é assim. Quando você lê Mateus 5, 6 e 7, você vê a forma como Jesus está demolindo toda uma estrutura, toda a mentalidade deles, quebrando tudo aquilo que era de religiosidade, para que eles pudessem ter uma mente livre, para tornassem apostólicos. Logo depois Jesus vai chamá-los, e quando os chama, diz: olha, vocês agora são os meus apóstolos. E a palavra ali no original é nada mais do que enviado. Vocês serão, a gente for estudar de forma muito precisa essa palavra no grego, o seu significado é como se fosse um mensageiro, um embaixador.
alguém que está comissionado. Era uma palavra muito usada naquela época. Então, eles tinham uma compreensão muito clara do que Jesus estava dizendo. Em ser apóstolo, alguém que está comissionado, está sob uma autoridade para cumprir um papel, uma missão. Fala comigo, missão. Só que o impacto, e por que esse impacto? Porque, pensa comigo, irmãos, aqueles 12 homens, eles viram Jesus dizer assim, a um cego, o cego falar, eu quero ver, e Jesus diz, vê. E de uma forma tão simples e natural, ele volta a ver. Eles vão ver Jesus dizer ao paralítico, não, perdoados são os teus pecados, levanta, toma o teu leito e volta para a tua casa, anda. E aquele paralítico se erguer, se levantar, eles vão ver Jesus alcançar um grupo que vivia isolado, distante, por causa da sua doença, pelos costumes e pela interpretação religiosa, os leprosos, e ver Jesus abraçar-os e a sua pele ser restaurada, serem curados. Eles vão ver Jesus dizer, depois de 4 dias, a um morto, Lázaro, vem para fora. Agora raciocina comigo, porque esses homens que viram tantos milagres, por mais que Jesus tivesse preparado, quando dizia assim, eu vou morrer, eu vou para Jerusalém, eu serei entregue nas mãos dos escribas, dos fariseus, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou morrer, mas ao 3º dia eu ressuscito. A resistência em poder aceitar que o Messias teria que sofrer, aquilo que a gente chama de ser seletivo, eles só ouviam o que queriam. E isso não é muito distante da nossa realidade, viu, irmãos? Às vezes nós somos assim, somos seletivos, a gente quer ouvir só uma parte, a gente só quer aquilo que nos apraz. E tal seletividade deles, certamente foi o que ocasionou e trouxe um impacto muito grande quando eles viram Jesus preso na cruz. E Jesus ressuscita. Em vez, olha para mim se entender isso, em vez daqueles 12 homens estarem empolgados, em vez daqueles 12 homens estarem motivados, impulsionados, porque tudo que ele havia dito de fato se cumpriu, em vez deles estarem, irmãos, ali unidos para darem continuidade à missão apostólica, ao contrário disso, eles estão trancados em uma casa, eles estão com medo, eles já não sabem mais o que fazer, eles já não sabiam mais como pensar. A Bíblia vai dizer que Tomé disse assim, olha, se eu não puder o dedo na ferida, eu não acredito, vocês podem falar o que quiserem. Estão dizendo aí que as mulheres falaram que ele ressuscitou, eu ouvi esse povo, eu não acredito. E é nesse cenário em que eles perdem a mentalidade apostólica, eles perdem essa capacidade de raciocinar, porque eles não só tiveram toda essa desconstrução, eles passam o que eu chamo de estágio, em ver Jesus operando milagres, em atuar com compaixão, em amar os perdidos, em levar o reino de Deus. Mas na hora deles praticarem, de viverem o envio, irmãos, eles estão ali. E aí na semana que passou, nós começamos a aprender o que fez aqueles
12 apóstolos, 11, né, vem se tornar o 10º, a equipe se completar a partir desse tempo. O que fez com que eles viessem ser restaurados, o que reativou a mentalidade apostólica deles, o que fez e que promoveu uma mudança. Nós aprendemos semana passada um pouquinho sobre o tempo de oração que eles tiveram. Hoje eu quero avançar um pouco mais e mostrar que essa igreja apostólica, irmão, eles tiveram uma característica que ela é imprescindível na vida de qualquer igreja, na minha vida, na sua vida, não só no âmbito da missão que nós temos no reino de Deus, mas isso requer e deve fazer parte da sua vida em qualquer que seja o seu projeto, que foi a perseverança. Fala comigo, perseverança. O versículo 14 do capítulo 1, você pode ver aqui, é que eu já esqueci seu nome, Washington. Deixa aí, Washington, com a Bíblia aberta. Bora, Washington. Capítulo 1, Atos 1,14 diz assim: e todos perseveravam unânimes. Fala comigo, perseverar. Sua Bíblia está aberta? Olha o capítulo 2, o verso 42, diz que eles estavam perseverando todos os dias no templo e nas casas. Fala comigo, no templo e nas casas. Mais uma vez. 46. Podem ler. Verso 46, vamos lá. E faziam o quê? Perseveravam na doutrina. Fala comigo, perseverar. O Aurélio, irmãos, diz que perseverança é o mesmo que firmeza. Perseverar é ter constância. A palavra, tem duas palavras que nós vamos encontrar no grego para falar sobre perseverar. Uma delas traz o significado ou a ideia de estabilidade, constância, e se refere a uma pessoa que não se desvia do seu propósito. Fala comigo, perseverar é não se desviar do seu propósito. Perseverar é a capacidade de você superar as distrações. Nós vivemos dias, irmãos, em que facilmente somos distraídos. Muito rápido e muito sutil as estratégias para roubar a nossa atenção, para que sejamos distraídos. E quando nós somos roubados nisso, no nossa atenção, no nosso tempo, um dos grandes perigos é nos desviarmos do nosso propósito. Agora imagine que de representar o reino de Deus e de dar continuidade às suas manifestações, os seus sinais e muito mais do que isso, a sua mensagem, de levar a salvação a todo aquele que crê, de romper não só a mentalidade daquele povo e romper-se no âmbito geográfico, porque para alguns tudo se daria em Jerusalém, até que essa mudança e essa mentalidade apostólica pudesse ser ativada, porque se você observar o capítulo 1, tudo o que eles estão desejando é uma restauração de um governo. Tudo o que eles queriam era, e a expectativa de que Jesus, ressurreto agora, reinasse em Jerusalém.
até que essa igreja tivesse uma mente apostólica de perceber que Jerusalém iria irradiar a luz, mas não ficaria nela retida, e pudesse liberar essa glória para o que eles chamavam de gentios, e essa promessa alcançasse a todos. Nós vamos perceber que isso se dá com um processo, porque o próprio Pedro, para ele entender isso, você vai ver lá no capítulo 10, capítulo 11 de Atos, ele vai ter dificuldade de perceber que o chamado dele não se restringia a apenas ali aos judeus. Ele precisava expandir, e isso é tão fundamental, a necessidade de Deus salvar Paulo e fazer de Paulo um grande arauto que expandiu por toda a Ásia, e o evangelho chegou até Dias d'Ávila. A questão é sabermos se a mentalidade apostólica da igreja, ela ficou retida, ou se ela ainda está ativa até os dias de nós, até hoje. Porque o apostolado, irmãos, não está fixado em uma pessoa. O apostolado é a igreja, é para a igreja. É quando a igreja percebe que o envio que o Eterno tem para desenvolver e para levar esse reino não se restringe ao ambiente do culto. Que a igreja apostólica, ela é a igreja nos ambientes em que Deus o colocou. Acredite, você lá na escola, professora, você lá tem que ser apostólica. É você lá na indústria, você tem que ser apostólico. É você no comércio, você sendo apostólico. É você na sua família sendo apostólico. É na política sendo apostólico. É na economia sendo apostólico. É nas artes, onde quer que o Senhor te colocou. É ali o seu local de manifestar a glória do reino de Deus. É uma igreja que percebe e que se supera na sua percepção de que o reino de Deus não precisa estar restrito ao seu ambiente de culto. Uma igreja que supera e que não se distrai, que vence as distrações. Mas comumente, irmãos, nós estamos sendo roubados. Essa noite eu vim aqui para te despertar. É tempo de sermos apostólicos, de perseverar naquilo que Deus tem para nós. E eles perseveravam na oração, eles perseveravam na doutrina, e eles não abriam mão daquela verdade que eles haviam vivido. Eles perseveravam em viver, em estar em comunhão. A gente já percebeu, tanta gente diz assim: olha, eu já me feri muito, sabe de uma? Eu não quero mais, eu não vou mais me doar, eu não quero mais me expor. Não, nós somos chamados para viver em comunhão. Perseveravam nos cultos do templo e nas casas. Diga no templo. Diga para a pessoa ao seu lado assim: é no templo e nas casas. Foi assim, irmãos. Foi dessa forma que a igreja conseguiu enfrentar as dificuldades, no templo e nas casas. Nas casas e nos templos. E não é diferente para nós. Não é diferente para o nosso chamado. Eu acho muito lindo como Deus se move em cada chamado e em cada ministério. Mas nós precisamos perceber
que a nossa chamada é para estar nas casas e nos templos. Se você ainda não estava inserido na célula, ou se por algum motivo você deixou de participar da célula, meu filho ou minha filha, volta a viver a comunhão das células, porque a manifestação apostólica acontece no templo, mas também acontece nas casas. E é dessa forma que nós precisamos nos mover, perseverando, superando as distrações, enfrentando as lutas, encarando os desafios. Às vezes, irmãos, porque surgem tantas possibilidades, somos tão facilmente distraídos. E o inimigo tudo que quer é nos roubar da promessa. E o que eu acho lindo é quando ele diz: olha, essa promessa diz respeito a vocês, diz respeito àqueles que estão longe, ela diz respeito a todos quanto o nosso Deus vai chamar. Quantos chamados de Deus tem aqui essa noite? Então a promessa é para você, querida. A promessa que o Senhor tem é para a sua vida também. Só que as promessas só vivem a promessa quem persevera. É um legado de quem persevera. É só pela perseverança que você vai ter direito de viver. Tiago capítulo 1 verso 12 diz assim: feliz é o homem que persevera. Fala comigo, persevera. Feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quem sabe você já encontrou barreiras no seu caminho, e que fez você viver algumas fases, seja de oscilações na sua caminhada, na sua fé, no seu chamado. Quem sabe você estabeleceu propósitos espirituais com Deus, e foram surgindo guerras, empecilhos. Essa noite, querido, a palavra de Deus para você é: não desista não, persevera, continua firme, porque a promessa, querido, vai ser entregue e se manifestará para aqueles que não desistem no caminho. Hebreus 10. Hebreus 10 diz assim, eu quero chamar você para você ler comigo aqui, a partir do verso 35, diz assim: na outra versão, vamos ler? Vamos juntos aqui, nessa versão, na NVI. Por isso, não abra mão da fiança que vocês têm, ela será ricamente, verso 36, vocês precisam, olha para o irmão do seu lado e diga assim: você precisa perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam aquilo que Ele prometeu. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. 38. Mas o meu justo viverá da fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Verso 39. Diga eu, não diga nós não, diga eu. Levanta a sua mão direita e diga assim: eu não sou de quem retrocede. Mais uma vez, vou falar igual aqueles meninos: eu não sou desses. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: eu não sou desses. Diga: eu não vou retroceder.
Irmãos, uma igreja que persevera, uma igreja que tem o seu DNA, que tem o seu chamado, tem um caráter indesistível. Por quê? Porque nós não somos daqueles que abrem mão, nós não somos daqueles que desistem, nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos aqueles que vão à procura da nossa promessa. Por quê? Porque fiel é aquele que prometeu. Nós vamos viver essa promessa, mas é preciso que você persevere. Eu acho muito lindo quando a gente olha Josué capítulo 14, e você vai ver Caleb chegar e dizer: Josué, você estava comigo quando Moisés, o servo do Senhor, me prometeu essa terra, esses montes. 45 anos se passaram. Mas hoje, olha Josué, hoje eu estou tão forte quanto naquele dia em que ele prometeu. Eu tenho força para entrar, eu tenho força para guerrear. Então Josué, me dê essa terra, me dê Hebron. Eu sei que lá tem os anaquins, eu sei que lá tem gigantes, mas essa foi a minha promessa. Eu não abri mão, apesar do tempo. O que ele estava dizendo, irmão? Eu perseverei até agora, e eu tenho o direito de possuí-la. É preciso que você perceba isso, de que não é desistindo, não é mudando os projetos, não é recuando, não é reclamando, não é murmurando, não é desculpando-se que você vai buscar a viver aquilo que Deus reservou. O caminho para você viver a promessa é perseverando. Persevera, segue firme, querido. Deus é fiel para cumprir. Segue firme, não alimenta o desânimo do seu coração, não alimenta a desistência da sua alma, não permita que o inimigo lhe faça encontrar caminhos paralelos. A palavra de Deus é: persevera, persevera. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: persevera. Diga: a promessa vai se cumprir. Amém. Diga: perseverança é o código para se viver a promessa. Você tem a promessa de Deus. Persevere. Não desanime. Preserve-se naquilo que Deus te colocou, nas vidas de oração, no templo, na célula, na comunhão. Persevere, não deixe o inimigo lhe distrair. Sabe, você foi essa noite despertado por Deus, e Deus, eu não posso me distrair. O que eu acho lindo, irmãos, é que o Pedro, que estava desistido, que estava escondendo-se, é o mesmo Pedro que vai se levantar na festa em Jerusalém e vai levantar um discurso tão poderoso que mais de 3.000 almas começam a se converter. E ali ele começou a aprender o quanto precisava ter raízes, ter profundidade, estar firme, ser constante e não permitir ser roubado, distraído, mas perseverar. Fala comigo: perseverar é ficar firme. Deixa eu lhe dizer, irmão, fica firme. Fica firme, você vai vencer. Fica firme,
tempestade vai passar. Fica firme, porque quem te fez a promessa, Ele é fiel. Fica firme, persevera, persevera, porque a promessa, para quem persevera, ela será entregue. Eu acho lindo quando você vê em Apocalipse, Deus dizer assim: ao que vencer, ao que vencer, eu te darei a coroa. Ao que vencer, receberá o privilégio de se assentar comigo. Ao que vencer, será coluna. A promessa é para quem não desiste. Segue firme, segue firme. Há momentos em que o preço é preciso se pagar, sim, mas siga firme, persevera, porque a recompensa, ela virá e não tardará. Vamos ficar em pé, vamos orar. Levanta suas mãos a Ele, fecha os seus olhos e começa a dizer: Deus, me ajuda. Espírito Santo, me ajude. Não me deixe distraído. Me ajuda, Senhor, a estar antenado, a estar completamente ligado ao Teu propósito. Não deixe que o inimigo roube a minha atenção da missão, do que o Senhor me chamou. Espírito Santo, venha, meu Deus. E assim como o Senhor resgatou e trouxe de volta o raciocínio, a mente apostólica, a visão apostólica, o caráter apostólico para aqueles discípulos, Pai, dá-nos também nessa noite. Que o Senhor traga essa noite, ó Deus, entendimento, discernimento. Se porventura em alguma cilada, Deus, nós estávamos caindo, estávamos sendo distraídos, desviando-nos, meu Senhor, do Teu chamado, do Teu propósito, da Tua missão, tenha compaixão, perdoa-nos, traz-nos de volta, porque nós não somos daqueles que retrocedem, Pai. Nós vivemos pela fé, nós nos movemos pela fé e é nela que queremos estar. É por ela que nós vamos atuar, Senhor. É na fé que nós vamos persistir, porque temos uma promessa, Pai. Nós temos uma promessa e nós queremos, Senhor, viver esta promessa, porque eu sei que o Senhor é fiel. E o Senhor fez essa promessa, nós a viveremos. Por isso, Espírito Santo, nos ajude. Não deixe, Deus, que estejamos distraídos. Traz-nos de volta. Levanta sua mão direita a Ele, querido. Feche os seus olhos por alguns instantes e ore ao Senhor, dizendo: Deus, me ajude. Eu não quero ser roubado da promessa. Eu não quero ser roubado dos Teus caminhos. Não deixe que a minha tristeza me tire da Tua presença.